Inclusive, antes que eu me esqueça, a questão do próprio manual médico, levando em conta, né, a principal classificação, que é o CID, o Código Internacional de Doenças, que eu já falei antes, um pouco antes, e não existe essa classificação de leve, moderado e severo, nem de nível de suporte 1, 2 ou 3. Nem no CID-10, nem no CID-11, que, assim, foi lançado faz pouquíssimo tempo, né? Tem pouco tempo ainda do CID-10, do CID-11, no caso. Os países ainda estão se adequando, né, a essa mudança de classificação, e nem no CID-11, nem no CID-10 tem essa classificação. O que existe é categorias. Por exemplo, no CID-10, que é o Código Internacional de Doenças 10, na 10ª versão, existe o conceito de TGD, ou seja, transtornos globais do desenvolvimento, que é uma categoria onde abarca diversas outras condições. Por exemplo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, autismo infantil, autismo não especificado, entre outros. Quando teve a mudança para o CID-11, teve algumas reformulações, não vou entrar nos pormenores disso, mas que acabou gerando da sigla TEA, transtorno do espectro autista, que acaba gerando 6 especificidades dentro dessa categoria, um voltado a questão de comunicação social e socialização, comportamentos restritivos e repetitivos, igual do que está no DSM, só que associado com deficiência intelectual. Então, tem essas categorias, que é o que mais se aproximaria, de repente, de um nível de suporte, mas junto disso há uma separação também entre se há ou não déficit intelectual, que assim, já vou adiantar, na verdade, não faz sentido nenhum associar espectro autista com a deficiência intelectual, mas vamos seguindo. Horas, 8 horas por dia de segunda a sexta, era 8 horas, na verdade era mais. Então ele recebeu muitas horas de terapias por muito tempo. E isso foi que realmente viabilizou a evolução dele. Então, esse é o nível 3 de suporte. Eu posso ter, por exemplo, paciente nível 1 de suporte, e isso é muito comum nas meninas. E eu tenho mais medo no nível 1 do que no nível 3. Pode passar em branco. Passa sempre, principalmente quando não tem a sensibilidade. Então, o que acontece? Da mulher, nós esperamos um comportamento o quê? Mais recatado, mais introspectiva. Se você é um menino que não tá falando, tá quieto, muito comportadinho, não gosta de socializar, não gosta de brincar, esse menino tem alguma coisa. Se a Lara, a Lady, tá ali comportadinha, sentada, bonitinha, que não gosta de conversar, que não gosta de socializar, tem um pequeno déficit de fala, tem um pequeno déficit de comunicação, você concorda que vai passando. Só que a nossa cabeça, nós nascemos com 100 bilhões de neurônios que estão totalmente moldáveis, que realmente a gente consegue trabalhar muito bem eles. E à medida que nós crescemos, a gente diminui essa quantidade de neurônio, até porque não é necessário. Tá, antes que ele fale dos neurônios aí, sobre a questão do espectro autista em meninas/mulheres. O que ele falou tá certo, só que uma coisa que ele não fala é que é mais difícil a identificação do espectro autista em meninas justamente pela socialização feminina. Pela socialização feminina tem, né, durante a vida, em comparação com a socialização que o menino tem, né, durante a sua jornada de vida. E isso tem tudo a ver com uma imposição de estereótipo de gênero, né, aquela velha história, né, da Maris Alves, né, entre aspas, menino veste azul, menina veste rosa. Os meninos e as meninas são socializados de formas diferentes, e no espectro autista isso acaba afetando negativamente no processo diagnóstico dessas meninas, dessas mulheres. Por quê? Porque se olha o critério diagnóstico e a partir disso se analisa o comportamento do menino e da menina de forma a fazer com que seja homogêneo, ou seja, de não ver as especificidades de socialização. Isso acaba gerando nem uma espécie de ruído, mas necessariamente uma falha no processo diagnóstico. O que isso significa na prática? Se haja uma dificuldade de diagnosticar e, posteriormente, laudar pessoas autistas, meninos, homens, colocando diagnósticos errados, por exemplo, de esquizofrenia, para mulheres é muito pior. Porque entra essa questão de socialização, entra essa questão de
entre aspas, loucurização, né, de certa forma, ou seja, de tratar a mulher como uma pessoa louca e não como uma pessoa que tem faz parte de uma identidade neurológica diferente, digamos assim, e que dá o diagnóstico, por exemplo, de borderline, né, que é um diagnóstico bem comum, entre outros critérios, né, outros diagnósticos que representem essa imposição desse senso comum de a mulher é louca, entre muitas aspas. Então, tem isso, né, o que acaba gerando, por exemplo, aqueles estudos mega enviesados de comparação de autismos entre meninos e meninas. Por exemplo, você já deve ter visto, ou não, aquele estudo senso comum que fala de 4-1, 4 meninos autistas para uma menina, sendo que hoje já está caindo por terra, ou seja, já está sendo desconsiderado, porque já tem estudos recentes. Vou deixar aqui no comentário, né, no comentário fixado, junto com as outras fontes, sobre essa comparação, que na verdade é de 3-4, né, de 3 meninos autistas para 4 meninas autistas, ao invés de 4-1. Então, são só um reflexo de como essa interseccionalidade é importante, porque essa interseccionalidade, querendo ou não, influencia bastante no critério diagnóstico, influencia bastante no acesso ao laudo de TEA, né, do transtorno do espectro autista. Isso porque eu só tô aqui falando ainda na perspectiva bioética da coisa. Se a gente for, né, falar de modelo social, aí nem precisaria de laudo, mas enfim, só para vocês ficarem cientes disso, mas vamos continuando. Então você tem menos flexibilidade, neuroplasticidade. E se você tem menos neuroplasticidade, é mais difícil fazer ali o tratamento. Então a gente se depara muito com meninas de 7 ou 8 anos na fase escolar, porque aí é uma grande aventura sozinha, você concorda que com 5, 6 anos o pai e a mãe estão mediando ali pré-escolar. Então ela vive realmente um período de muita ansiedade, Mais ou menos, né? O pai às vezes não media porra nenhuma, né? Mas vamos lá. recebendo primeiro outros diagnósticos, como ansiedade, depressão, mutismo seletivo ou qualquer outra coisa, e principalmente na puberdade. Na puberdade é uma explosão de casos, principalmente em mulheres. A gente tem uma proporção de diagnóstico em mulher na vida adulto muito maior do que dos homens, ou seja, os homens geralmente são diagnosticados quando pequenos e as mulheres posteriormente. E aí, vamos imaginar, né, a Lara, estou te usando aqui, né, Lara? Vamos imaginar a Lara aqui. E o que é muito comum, então, na Lara adolescente? Sempre tem alguém falando pela Lara, ao invés de ela falar dos seus sentimentos, o pai, a mãe já acostumou tanto falar por ela, que ela mesma já tem essa dificuldade. Então, se ela não consegue se comunicar com o mundo, você imagina a ansiedade e a angústia que é não saber se comunicar com o mundo. E a mulher, ela tem um pouco da máscara, ou seja, camuflagem social. Você até não consegue, de forma natural, rir das mesmas piadas, mas você sabe como rir. Então tá todo mundo rindo e você vai... Só que isso existe uma demanda, porque é muito natural você sentir graça das coisas. Existe uma dificuldade com a literalidade, então acaba sendo muito literal. Se a gente faz uma piadinha aqui, ela entendeu que aquela piadinha era realmente algo sério e acaba levando pela literalidade. Essa dificuldade de identificar sarcasmo, ironia, Total, né? a metáfora, o duplo sentido. Então o autismo em mulheres é mais complexo. E aí você fala, mas isso não atrapalha. Atrapalha. Certo. Na verdade, isso não acontece só em espectro autista em mulheres. A literalidade é uma característica de todo autista. Isso não tem a ver com outro marcador, né? Assim, o espectro autista tem dificuldade, como o próprio nome fala, né, uma das características diagnósticas, dificuldade na comunicação. E uma das, né, especificidades dessa dificuldade é em relação de entender o subentendido, né, o subtexto, entender o que não está literal, não está explícito. E isso não só acontece com mulheres autistas, isso acontece com homens autistas. Eu posso falar por mim. Eu sou uma pessoa autista, sou da área da comunicação social. Não necessariamente eu tenho muita dificuldade com comunicação, mas não por eu ser ou não autista. Eu sou autista. A questão é justamente porque eu me forcei a vida toda a
me comunicar um padrão neurotípico, entre muitas aspas. Então, eu fiz, por exemplo, uma graduação em comunicação social, como eu falei no início do vídeo, fora as 2 especializações, fora o tempo de mercado de trabalho na área da comunicação. Então, querendo ou não, eu como autista, dentro da minha experiência, fui apanhando bastante para conseguir saber alguns, entre aspas, macetes para conseguir identificar um pouco mais facilmente quando há um discurso pautado por uma literalidade ou quando não há. Mas eu, Ricardo, não posso utilizar isso como critério para definir outros autistas, porque minha jornada é muito singular. Pouquíssimos autistas, por exemplo, são formados na área da comunicação. Existem, mas não é comum. Por exemplo, existem autistas da área da comunicação como eu, como a Sofia Mendonça, como a mãe dela, a Selma Sueli Silva. Existem, enfim, o próprio Thiago Abreu, né, que eu não citei até agora, que é jornalista, mas não é o principal. A maioria do pessoal ou não está formada, ou quando está formada, está sendo empurrada para uma área da tecnologia da informação, por causa da leitura social, entre aspas, de que autista é bom em exatas. Então, calma lá, a questão de literalidade não tem a ver somente com serem meninas, tem a ver com o espectro autista no geral. Atrapalha porque, primeiro, tem tratamento, né? Segundo, poxa, como assim? Não entender metáfora, não entender uma piada, não entender o sarcasmo? Olha o risco que ela corre como adolescente de entender as entrelinhas de por exemplo, de um sem vergonha, um safado que quer ali abusar ela, né? E ela não conseguiu, o que ele tá se insinuando? Então, assim, o autismo, ele pode ser nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. É muito mais comum a gente ter o diagnóstico do nível 2, nível 3, porque para ser nível 2 ou 3, a criança tem atraso de fala, o nível 1, ela pode ter uma fala boa. Inclusive, a gente tem o contrário, né? O que em outrora, já vão me dando voz aqui, eu vou falando sem parar, né? Sanguíneo. Não, por favor. Importantíssimo. Inclusive, é de novo uma busca por uma fala, reduzir a comunicação, todo um campo, toda uma prática, a oralidade. E, de novo, oralidade não é o único ponto de uma comunicação. Existe a escrita, existe a imagem, existe o som, existe, enfim, o gesto, existe a arte, enfim, de um modo geral. Existem diversas formas de se comunicar. O que está sendo colocado aqui é uma imposição de uma verdadeira comunicação, entre aspas, e na verdade é só para se adequar a uma norma neurotípica. Fazer as pessoas que não são oralizadas acabarem sendo oralizadas. Como? Na base das 40 horas de terapia, e aí já é tortura, aí já é uma violação de direitos humanos, porque imagina, a pessoa já tá no ambiente escolar, já pega um período do dia, ainda pega mais 40 horas, dividido por 7 e faz, ou dividido por 5 e faz a pessoa ainda ter mais uma agenda no processo escolar dela. Então, assim, aí que entra, por exemplo, a análise de comportamento aplicada, entra outras práticas que, por mais que não necessariamente sejam danosas, 40 horas não é pouca coisa, é bem intensivo. Então, vamos continuando aqui.